Meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos dar continuidade à nossa revista. Hoje vamos conversar sobre a lição 3. Seu título é A Sabedoria Clama. Eu propus um título alternativo, Sabedoria ou Loucura? Vai conversar com quem? As duas estão ligando para você. Na vida é assim. Sempre a sabedoria e a loucura estão desejando estabelecer contato com a gente. A decisão é nossa. Vou conversar com quem? Vou dar ouvidos a quem? Então hoje a gente vai explorar esse tema, a gente vai explorar esse tópico a partir do livro de Provérbios, atribuído a Salomão. Alguém já afirmou que Salomão escreveu suas obras em diferentes momentos da sua vida. A Bíblia atribui a Salomão a autoria de 3 livros do Antigo Testamento. Quem se lembra? Quais são esses livros? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguém sugeriu que o primeiro livro escrito por Salomão, lá pelos seus 30, 40 anos, foi Cantares. Porque em Cantares fala-se do relacionamento de um homem com uma mulher, né? O livro assim descreve a paixão, descreve a intimidade de um casal. Essa mesma pessoa sugere, isso daqui é sugestão, são hipóteses, tá bom? Sugere que Salomão escreveu Eclesiastes na crise dos 40, na crise dos 50, na meia-idade. A turma fala que nessa época não é incomum essas crises. Então, Eclesiastes, que trabalha com essas crises, um livro assim, aparentemente mal-humorado, possivelmente foi escrito por Salomão aí nos seus 50 anos. E ao alcançar 60, 70 anos, já cheio de sabedoria, e é aquela sabedoria, gente, que não é obtida com livros, mas com vida, cheio de sabedoria. Depois de viver muito, Salomão registrou o livro de Provérbios. Provérbios contém essa sabedoria da vida para nós. Então, nós iniciamos semanas atrás uma revista que tem como objetivo o estudo, a investigação de alguns textos e de alguns temas que são importantes dentro do livro de Provérbios. Vamos lá. Quando nós lemos os capítulos 8º e 9º, nós encontramos uma figura de linguagem, a personalização. A personalização é uma figura de linguagem largamente empregada no livro de Provérbios, com o objetivo de trazer o ensino divino ao povo. Daqui a pouquinho nós vamos proceder à leitura de trechos de Provérbios 8 e 9. Mas antes de procedermos à leitura, já queria oferecer essa informação para vocês. O livro de Provérbios emprega e muito recurso da personificação, que consiste na atribuição de personalidade a conceitos. Então, nos capítulos 8 e 9, nós encontramos a sabedoria e a loucura personificadas em mulheres. Então, Salomão trabalha com a figura da mulher loucura e da mulher sabedoria. A personificação consiste nisso. Também é importante compreendermos que o objetivo da figura de linguagem é tornar a linguagem acessível e fluida. Esse é o objetivo das figuras de linguagem, é tornar o conteúdo mais acessível. Ou seja, o uso desse recurso linguístico aponta para o esforço do autor no pleno estabelecimento de diálogo com o seu leitor. O autor quer ser compreendido. O objetivo dele é comunicar algo
Mas ele não quer apenas comunicar, ele quer certificar-se de que seus leitores ou ouvintes vão compreendê-lo. E nesse afã de estabelecer comunicação, ele se vale de recursos que irão auxiliar nesse processo de percepção, de compreensão do conteúdo. Os autores bíblicos, no afã da comunicação, se adaptam, se ajustam e se acomodam às condições de seus leitores. A palavra acomodação é importante aqui, pois a teologia dos reformados, a teologia calvinista, compreende que Deus se acomodou às condições humanas para revelar a sua vontade a nós. Então, a acomodação é um conceito importante para a nossa teologia. De acordo com um teólogo chamado Alistair McGrath, a acomodação significa ajustar-se ou adaptar-se para suprir as necessidades da situação. Então, o Altíssimo Deus, o soberano Deus, o insondável Deus, o grandioso Deus, para comunicar a sua vontade a nós, se acomodou à nossa condição. Deus conhece a nossa limitação. Afinal de contas, Ele é o nosso Criador. Ele sabe que a gente não daria conta de compreender a sua grandeza, nós não daríamos conta de compreender a sua majestade se essa linguagem não se acomodasse à nossa condição. Por exemplo, a aula que eu dou para vocês aqui é completamente diferente, ou deveria ser completamente diferente, de uma aula ser ministrada a adolescentes ou a crianças. Tá? Eu posso apresentar esse conteúdo para as crianças? Sim, nossos professores e professoras ensinam provérbios aos nossos filhos, mas não com essa linguagem. Por quê? Porque eles se ajustam, eles se acomodam às condições de seus ouvintes. Então, para falar sobre isso daqui, eu preciso de um cartaz com as crianças, eu preciso de outros recursos, eu me acomodo à condição delas. Deus, para falar com a gente, se acomoda, se ajusta à nossa condição. João Calvino era da opinião de que a distância entre Deus e o homem só podia ser e só foi superada pelo próprio Deus. Ok? Não teríamos condições de alcançar a sabedoria divina, mas Deus teve condições de acomodar e ajustar a sabedoria dele à nossa condição, a fim de que nós pudéssemos compreender a sua vontade, o seu conselho para nós. Eu queria dividir com vocês um trecho das Institutas de João Calvino, onde a ideia de acomodação, embora não seja o princípio a ser desenvolvido pelo autor, apesar de não ser o propósito do autor explicar a acomodação, ele se vale desse conceito para desenvolver a sua ideia. Tá? Então eu queria dividir um trecho das Institutas com vocês. Uma vez que a Escritura costuma falar popularmente, interessante isso daí, acomodando-se ao entendimento rude e grosseiro dos homens, quando quer discernir o verdadeiro Deus dos ídolos, opõe-no, sobretudo, aos ídolos. Nessa passagem, nós estamos falando aqui do primeiro livro das Institutas, o capítulo 11, a primeira seção. O reformador francês, que desenvolveu seu ministério sobretudo na Suíça, em Genebra, está tratando a respeito de teontologia, que é aquele capítulo da teologia que investiga as declarações bíblicas a respeito do ser de Deus e seus atributos. Então, nesse arrazoado sobre teontologia, ele tece comentários sobre o Decálogo, sobre Êxodo capítulo 20. E nessa explanação sobre os mandamentos, ele empregou essa frase
e eu queria dividir com vocês, especialmente o início, uma vez que a Escritura costuma falar de que forma? Popularmente. A Escritura costuma falar popularmente. A Bíblia não quer falar difícil para impressionar. Às vezes a gente fica impressionado com pessoas que falam difícil. Nossa, o cara lá falou difícil, falou bonito. Eu não entendi nada, mas que foi bonito, foi bonito. Eu entendo que que é possível você usar palavras que não são comuns, desde que você explique o sentido. Então, vocês convivem comigo já há algum tempo e de vez em quando eu quero usar umas palavras difíceis. E não é incomum eu me enrolar na hora de falar elas, porque a gente não usa com frequência, até eu me enrolo aqui. Mas toda vez que eu uso uma palavrinha difícil, eu gosto de empregar pelo menos 1 ou 2 sinônimos, até 3. Porque não adianta nada usar uma palavra difícil, nossa, que palavra legal, aumentei meu repertório. Mas se você não entende, não vale nada. Então é possível usar palavras sofisticadas, mas com auxílio de sinônimos, comunicar conceitos. Então a Bíblia fala popularmente, para que a gente compreenda, e ela se acomoda ao entendimento rude e grosseiro dos homens. O livro de Provérbios, gente, apresenta para a gente algumas personificações. Hoje vamos estudar 2. A mulher sabedoria e a mulher loucura. E, gente, aqui não tem machismo, tá? Ai, por que Salomão não falou do homem sábio e do homem louco? Por que falou de mulher? É porque no hebraico, loucura e sabedoria são palavras femininas, são substantivos femininos. É por isso, não é machismo não, ok? A personificação tem também um aspecto tipológico, pois ela quer apontar para aquilo que é ideal, alguém que reúna todas as virtudes de forma final, suficiente e total. E nós conhecemos a pessoa que reúne todas as virtudes. E a única pessoa que reúne todas as virtudes é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, falando sobre nosso Senhor, afirmou: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É o que lemos lá em Colossenses capítulo 2, verso 3. Ok? Nós vamos ler alguns trechos da Escritura, então, por favor, abra sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 8. Alguém vai ler para a gente, por gentileza, os 4 primeiros versos do capítulo 8 de Provérbios. Não clamam porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. Obrigado. Leia para a gente também o verso 14. Valeu. Agora capítulo 9. O final do capítulo 9, versos 13 a 18. Alguém leia para nós, por favor.
Valeu, Silvestre. Obrigado, Otaviano. Obrigado, Silvestre. O capítulo 8 descreve algo da mulher sabedoria. E ela aparece sempre clamando, chamando a atenção das pessoas. A mulher sabedoria já aparece no início do livro. Nós encontramos essa figura de linguagem já no capítulo 1, no verso 20, onde lemos: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Repare que há um interesse por parte da sabedoria em alcançar as pessoas. Isso daqui é muito bonito. A sabedoria está aí, querendo ser ouvida. Ela está disponível. Quem quer encontrá-la vai. E ela vem ao nosso encontro. Essa é a ideia de Salomão aqui, empregando o recurso da personificação. A sabedoria está clamando nas praças. O centro das cidades do mundo antigo era a pracinha, especialmente a casa do oleiro. Tá? Nas cidades brasileiras, geralmente o centro é a igreja católica. Eventualmente a gente encontra cidades onde o centro tem uma igreja protestante. Algumas cidades são assim, lá no interior de Minas, aqui no interior de São Paulo. Mas geralmente, no centro da cidade, temos lá uma paróquia católica. No antigo Israel, a pracinha era o centro da cidade, e geralmente a cidade era feita a partir das casas dos oleiros. Por quê? Porque os vasos mudaram a vida dos antigos. A vida estendeu-se agora com os potes para além do imediato. Imagine você, se você não tivesse onde colocar seus grãos, se você não tivesse onde guardar a sua comida, onde guardar as coisas, você não pode programar mais tempo. Então, o advento da cerâmica revolucionou o mundo. Então, a casa do oleiro era muito importante no mundo antigo. É por isso que o chamado do profeta Jeremias foi para descer à casa do oleiro. Tá? E lá ele viu o oleiro fazendo o seu vaso. Era um lugar muito importante. Então, a sabedoria quer ser ouvida. Essa é uma constatação importante, pois demonstra o interesse divino em convencer os insensatos e todos os demais quanto à necessidade de ouvir atentamente a sua voz. A mulher sabedoria aparece no texto no papel de uma espécie de profetisa, discursando e exortando os homens a receberem seu conselho e alertando sobre os perigos de quem não dá ouvidos a ela. Ok? Em Provérbios, capítulo 2, verso 6, num paralelismo tipicamente hebraico, Salomão explicou o que é sabedoria. O que é sabedoria para a Escritura? Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Para a Escritura, a sabedoria é isso, é algo que é concedido por Deus, e é concedido por Deus para um bom proveito. Não para que a pessoa se vanglorie do conteúdo que possui. Não, a sabedoria é dada a fim de instruir, a fim de dar inteligência, a fim de dar entendimento. Deus é a fonte de toda a sabedoria verdadeira, como lemos lá na epístola de Tiago. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. O que mais? Depois, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. A sabedoria que vem do alto tem esses atributos, tem essas características. E após a leitura desse trecho do Novo Testamento, nós constatamos que muito daquilo que o mundo contemporâneo chama de sabedoria, não é sabedoria biblicamente falando. Não é verdade? Pois se não existe pureza, não é sabedoria. Onde não existe
esse aspecto de paz, onde não existe misericórdia, não há sabedoria, segundo as Escrituras. O fato é que nós temos muitos pós-graduados tolos hoje em dia. Muita gente com 4º, 5º grau, mas que está no 10º casamento, não aprendeu nada com a vida. Em contrapartida, é possível encontrar pessoas sem escolaridade, mas que são sábias, têm sempre um conselho bom para dar. Sabedoria que vem do alto tem essas características, ela é pura, ela é tratável, ela é plena de misericórdia e de bons frutos, ela também não é fingida. Aliás, não tem como você fingir sabedoria. Porque quem não é sábio não aguenta o teste, não resiste. Às vezes é possível encontrar pessoas que querem dissimular sabedoria, que querem disfarçar o seu temperamento, querem se revelar assim muito tratáveis, muito moderadas. Porém, mais cedo ou mais tarde a pessoa mostra quem é de fato. Então a sabedoria verdadeira não pode ser fingida. Devemos buscar sabedoria com aquele que é onisciente, conhecedor de toda a realidade existente. Então devemos buscar sabedoria com o Senhor. Ele é o nosso Criador. Se você quer conselhos sobre o funcionamento do motor de um carro, você vai falar com quem? Com um mecânico ou com um dentista? Com um mecânico ou com um bancário? Dentistas e bancários têm o seu valor, mas no que diz respeito ao funcionamento de um motor de carro, eu quero a opinião do especialista, eu quero a opinião do mecânico. Então, no que diz respeito à sabedoria, devemos recorrer àquele que possui toda a sabedoria, àquele que nos criou. Ok? Sabedoria é olhar para a vida sob a perspectiva de Deus, conforme o conselho da sua santa e invariável verdade. Também é importante, meus irmãos, compreendermos que a mulher sabedoria não deve ser encarada como um modelo para as mulheres, como se elas precisassem sair por aí gritando verdades para todos. Está na Bíblia, a mulher sabedoria vai na praça e começa a gritar e começa a denunciar os erros. Aí a mulher crente lê isso daqui, vou fazer isso, agora vou denunciar todos os erros. Fica lá em casa, você está fazendo errado, maridão, você está fazendo errado, menino. Sai lá na rua, está todo mundo errado. Não é esse o propósito do texto. O propósito não está preocupado em empoderar mulheres para que elas saiam por aí denunciando os erros de todos. A mulher sabedoria em Provérbios é personificação que nos alerta para a importância da valorização da sabedoria. Ok? Alguma questão até aqui, gente? Então, as mulheres aqui presentes devem se inspirar nessa personificação, que vocês sejam mulheres sábias, temperantes, pacíficas, que Deus dê graça para vocês nesse sentido. E não é fácil ser mulher não, hein? Eu fico vendo lá, a Raquel, não é fácil ser mãe, não é fácil ser esposa, não é fácil ser filha, a missão de vocês não é nada fácil. Deus abençoe vocês e que vocês sejam mulheres sábias, cheias do conhecimento do Senhor. O capítulo 9 já trabalha com uma outra personificação. O capítulo 9 trabalha com a personificação da loucura. Nós lemos aqui sobre a mulher loucura. Tanto a mulher sabedoria quanto a mulher loucura dirigem convites, especialmente aos jovens. O convite da mulher sabedoria envolve bênçãos divinas aos seus ouvintes. Já o convite da mulher loucura promete prazeres.
E o discurso da mulher loucura assemelha-se ao discurso do próprio inimigo de nossas almas. Ecoando a voz da serpente, ela faz promessas do tipo: é certo que não morrereis. Então, lá em Gênesis capítulo 3, a gente encontra a serpente falando para Eva. Lembram-se daquele texto? É o fruto proibido. E Satanás diz: é certo que não morrereis. Então, a mulher loucura, a loucura, faz isso. Ela quer tirar a autoridade da palavra de Deus e quer negar aquelas consequências que foram previstas pela Escritura. Isso daí não vai acontecer, não. Larga a mão disso. Na Escritura a gente encontra aquelas listas de bênçãos decorrentes da obediência e de maldições decorrentes da desobediência. A loucura sugere para nós: isso daí, esquece isso daí, vai dar nada. O importante é ser feliz, a vida é curta, corre, larga a mão de ser trouxa, larga a mão de ser bobo, aproveite. Seu chamado, o chamado da mulher loucura, é sorrateiro e perversor. Veja lá o verso 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Então a mulher loucura está falando para o jovem: olha, é mais gostoso errado. O que é proibido traz maior satisfação. E, gente, isso daqui não acontece hoje? O texto é muito atual, pois o pecado sempre quer nos convencer de que o errado é mais gostoso. Hoje em dia não tem mais tanta propaganda de cerveja, já repararam? Mas nos anos 90, como eram as propagandas de cerveja? Gente, só mulher bonita e está todo mundo feliz. Nas propagandas de cerveja é só alegria, é só curtição, é só farra, não tem acidente, não tem família desfeita, não tem família brigando no dia de Natal ou do Ano Novo. Já escutei diversas histórias de famílias que se reuniram para o Natal, para o Réveillon, e que por conta da cerveja maldita, por conta do vinho, acabou tudo, um xingou o outro, brigou, saiu no tapa, tem até história envolvendo morte. Então, naqueles comerciais, tudo maravilhoso, não se trata sobre isso. A realidade é ocultada, é dissimulada, tá? Então essa dissimulação, esse ocultamento, esse disfarce prosseguem na contemporaneidade. Os caminhos tortuosos e impiedosos são apresentados aos nossos jovens como alternativas lícitas e que vão trazer satisfação intensa e imediata. Diante desse perigo, Salomão alerta os jovens, geralmente ingênuos, que desprezam a sabedoria divina, dizendo: eis, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então a mulher loucura fez um convite, o jovem ingênuo caiu naquele papo, foi seduzido, e o que acontece com aquelas pessoas que ouviram o convite da mulher loucura? Segundo Salomão, estão todos nas profundezas do inferno. Foram atraídos com promessa de prazer, mas o que a loucura entregou efetivamente? Morte. E essa é a dinâmica do pecado. É ou não é? O pecado promete prazer. O pecado promete alívio. O pecado promete, assim, instantes alegres, mas uma vez consumado, o que ele gera? Morte. O salário do pecado é a morte espiritual, é a morte do casamento, é a morte da alegria, é a morte da energia. O pecado vai subtraindo a nossa energia espiritual, meus irmãos.
pecado vai minando a gente, vai roubando a gente. O reverendo Hernandes Dias Lopes tem um sermão muito conhecido chamado Ladrões da Alegria. E um desses ladrões é o pecado. O pecado vai roubando a nossa alegria de viver. Então, enquanto a mulher sabedoria leva a Deus, ou melhor, enquanto a mulher sabedoria leva a Deus e as suas bênçãos, a mulher loucura deseja ver a morte e a destruição de seus seguidores. Então, cuidado com a loucura, cuidado com a mulher louca e escute, dê ouvidos à mulher sabedoria. Uma outra questão importante a ser assimilada aqui é que a sabedoria e a loucura dão sinais. E às vezes, quando a gente é jovenzinho, nós ignoramos os sinais. Ou achamos que com a gente vai ser diferente. Não, convivendo comigo a pessoa vai mudar. Deu indícios de loucura até agora, mas eu vou conseguir mudar essa pessoa. Não vai. Você não consegue nem mudar você mesmo. Não é verdade? A gente quer mudar o outro e a gente não consegue fazer alterações em nós mesmos. Quer dizer, pelo menos comigo é assim. É com todo mundo, Otaviano? Acho que é. É difícil da gente fazer alterações em nós, mas a gente pensa que a gente vai conseguir mudar os outros. Então, cuidado com os sinais da loucura, com os sinais, e cuidado também no sentido de relacionar-se mais intensamente com aquelas pessoas que são sábias. Dê ouvidos a essas pessoas. Fala, Otaviano, deixa eu levar o microfone para você. Eu só ia comentar sobre isso aí com as nossas amizades, que é difícil, né? A gente tem amizade hoje em dia, assim, fora da igreja, porque é muito complicado. Eu particularmente acho difícil, porque você está conversando com a pessoa, daqui a pouco ela já está falando palavrão, você não vai falar. E aí a pessoa começa, e aí você vê várias coisas erradas, tipo o que a gente aprendeu agora da mulher loucura. Se você, por exemplo, no trabalho, vão te chamar para beber, eu não vou. Porque não tem como, infelizmente. O pessoal vai lá beber, eu só sei que só vai ter coisa errada lá. É difícil. Estou querendo ser melhor? Não estou. Mas eu acho uma dificuldade isso daí para nós. É verdade, Otaviano, não é fácil mesmo não. No entanto, o sal faz diferença em que contexto? O sal salga a carne quando em contato com ela. O sal lá no saleiro não faz tanta diferença. Agora, o sal espalhado na carne faz. Então, a gente precisa conviver. E convivência não é conivência. Então, a gente precisa encontrar alternativas para conviver sem revelar conivência. Eu achei muito bacana, semana passada, a Jennifer e o nome do marido dela, Daniel, foram recebidos aqui na igreja. E aí olha que bacana que eles fizeram no Halloween, tal aí de Halloween que teve. No condomínio agora a turma quer Halloween, gente, coisa dos americanos, coisa dos gringos. Mas aquilo, qual foi a alternativa que eles encontraram? Eles queriam conviver, mas não queriam assim corroborar com aquelas práticas. Então, eles compraram os docinhos para distribuir para as crianças e também um negocinho, sabe aquele negócio que dá em festinha de casamento, que fica brilhando? Aquelas coisinhas assim? Pulseirinha de neon. Pulseirinha de neon. Eles compraram pulseirinhas de neon, a molecada fica no escuro, e com um cartãozinho, Jesus é a luz do mundo. E distribuiu. E, segundo a Jennifer, fez maior sucesso lá com as crianças do condomínio. Então, foi uma maneira de conviver, não é? Sem consentir com aquilo, fazendo diferença. Eu achei bacana. Então, nós precisamos dessa sabedoria para conviver sem
consentir com tudo que está de errado aí, né? Mas eu concordo com você, viu, Otaviano? Estou falando, mas não é fácil. Não é fácil, porque são visões de mundo diferentes. Não é? São visões de mundo diferentes. Mais alguém, gente? Fala, Tati. Deixa eu... Ô, Renan, faz um favor para mim. Leva o microfone lá. Do que o Otaviano comentou e do que o pastor também trouxe, que a sabedoria e a loucura, elas são contagiosas, dão sinais. Às vezes a gente quer mudar o outro, mas a gente não consegue mudar a nós mesmos. Porém, a gente mudando a nós mesmos, somos exemplos para os outros que estão ao nosso redor, né? Então, não conseguimos ali fazer com que as pessoas tenham os hábitos ou a maneira de agir que nós gostaríamos, mas a gente consegue mostrar como deveria ser, né? Também não é simples, também não é fácil, porque o contrário também acontece, né? A loucura, ela também demonstra como ela age e mostra, inclusive até com maior alegria e entusiasmo, como deveria ser a vida, né? Então, a gente também ter nos relacionamentos esse discernimento, né, do como eu vou agir naquele relacionamento sem me contaminar com o que eu entendo que não é correto, mas que aquela pessoa também possa mudar, tomando consciência do que ela faz. Valeu, Renan. Valeu, Tati. É isso daí. Há sinais e a gente precisa estar atento para isso aí, discernir. Eu não sei quem gostava de assistir ou quem gosta de assistir. Eu gostava bastante de assistir uma série chamada How I Met Your Mother. Tipo um Friends, assim. Tem muita coisa que não presta, mas tem muita coisa bem divertida. E um dos personagens do... Você assistiu? Um dos personagens, o Barney, na segunda temporada, ele falava sobre as evidências de uma mulher que não bate bem. Então, aí ele fez assim um relato do que precisa ser observado, tá? E realmente há esses indícios, há esses sinais aí, ok? Avançando no nosso estudo, vamos conversar sobre a relação entre Cristo e a sabedoria. Como já foi mencionado, a personificação tem um aspecto tipológico de alguém como a encarnação de todos os vícios, ou melhor, de todas as virtudes. Então, podemos afirmar que, à luz da palavra de Deus, Jesus Cristo é a personificação de tudo aquilo que é virtuoso e perfeito. E aí recorro a Hebreus capítulo 1, verso 3, onde lemos: Ele, referindo-se a Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Há, portanto, paralelos entre a mulher sabedoria e o próprio Jesus Cristo. Esses paralelos não são integrais, mas existem. Então, há o paralelo entre a sabedoria. Encontramos um paralelo na questão da sabedoria para interpretar. Encontramos também similaridades. As palavras difíceis que eu invento de falar e que me enrolo. Similaridades entre Cristo e a sabedoria. Então, a sabedoria de Provérbios é um tipo de Cristo. Aponta para Jesus. Então, ambos existiam com Deus antes de todas as coisas. Ambos, sabedoria e o próprio Jesus Cristo, tiveram um papel na criação. Ambos, a Bíblia descreve como descendo do céu para a humanidade. Ambos foram rejeitados. Ambos chamam seus ouvintes de filhos e ambos conduzem seus ouvintes à vida. E, finalmente, há aqui a superioridade de Cristo sobre a sabedoria. A sabedoria, como atributo divino, pertence a Deus. Jesus Cristo é superior a essa sabedoria de Provérbios, porque nele residem todos os recursos da sabedoria
e do conhecimento. Sem a encarnação do Verbo, teríamos belos dizeres, teríamos belas regras de conduta, mas o que nós precisamos não é de regras, o que nós precisamos é de um Salvador. Então, nós precisamos de alguém que mostre o caminho, ou melhor, precisamos não só de alguém que mostre o caminho, mas de alguém que seja esse caminho. Nesse sentido, Jesus Cristo se apresenta a nós como o caminho, como a verdade e a vida. Nós não precisamos apenas de conhecer o caminho, nós precisamos de alguém que seja o caminho. Isto é, nós precisamos de um Salvador. E enquanto estamos próximos do Salvador, nós temos condições de obtermos do Senhor a sabedoria que precisamos para a vida, para realizarmos as tarefas, para fazermos boas escolhas. A mulher sabedoria e a mulher loucura são personificações de uma vida com Deus e de uma vida sem Deus. A reflexão a ser feita por nós agora é a seguinte: o que eu tenho buscado na minha vida? Estou conversando com quem? Lembrando aí desse subtema da nossa aula, eu estou interagindo, eu estou ouvindo mais quem? A sabedoria e a loucura. Nós vimos nesses 2 capítulos, 8 e 9 de Provérbios, que tanto a mulher sabedoria como a mulher loucura estão chamando a gente para o diálogo. Estão fazendo convites. Olha, vem aqui comigo. Eu tenho algo para oferecer para você. Você está ouvindo mais quem? Com quem que você está se relacionando mais? Quem você deseja ouvir mais? Naquela metáfora muito medieval, muito antiga de Martinho Lutero, ele costumava dizer o seguinte: imagine 2 cães. Um recebe ração, a melhor ração, aquela ração cara, Premier. O outro não recebe nada. Põe os 2 cachorros para lutar. Quem é que vai vencer? É o que está mais alimentado, naturalmente. Eu sei que essa metáfora incomoda muitos ouvintes modernos. Acho que incomoda a todos. A gente não gosta muito dessa ideia de cachorro brigando. Que mais que brigava antigamente? Galo. A gente não gosta, mas o que aconteceu, aconteceu. Mas dá para aproveitar o princípio. O que está mais bem alimentado tem maiores condições de vencer uma batalha. Então, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Se você só está se alimentando de bobeira, só de TikTok, só de Instagram, a tentação vem, você vai cair. Se a sua cosmovisão é formada apenas por seriados norte-americanos, há pouco eu falei do How I Met Your Mother, mas não vale muita coisa. Não tem muitos bons princípios lá. A nossa cosmovisão não pode ser formada apenas a partir daquilo que a gente assiste. Ela deve ser formada a partir da palavra de Deus. Ou seja, a gente tem que ter critério e tem que ter contato com as coisas com filtros. Então, o que você alimentar mais vai prevalecer no final. Sabedoria e loucura estão ligando todo dia para você. Agora a escolha de quem você vai ouvir mais é sua. Que o bom Deus sustente a nós todos para a glória do seu nome, que Ele nos conserve, que Ele nos torne pessoas efetivamente e realmente sábias. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Senhor querido, nós te agradecemos por esse tempo de reflexão na Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelas lições que recebemos nessa manhã. E nossa súplica, nossa petição ao Senhor é que o Senhor nos dê sabedoria e que o Senhor nos ajude a identificar, a discernir a loucura. A loucura promete coisas que não pode entregar, mas às vezes nós somos seduzidos por ela. Rogamos nessa manhã a graça do discernimento.
nós precisamos, ó Deus, de sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus bendito e santo, a caminharmos de acordo com a Tua vontade. Nos sustente e nos abençoe, para a glória do Teu nome, que essa igreja seja formada por homens e mulheres, sábios e sábias. Nos ajude, Deus, a evitarmos a loucura, a evitarmos aqueles maus conselhos. É a nossa petição, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e sustente a todos. Desejo para vocês um domingo abençoado, feliz. Às 18 horas temos culto novamente por aqui. Deus abençoe.